que uma lição que o Dalai Lama me deu, quando eu perguntei para ele qual a melhor religião, e ele me disse que aquela que desenvolver em você maior compaixão. Então, eu não estou julgando religião, vou falar profundamente sobre Bíblia, num aspecto, eu creio que inovador para a maioria das pessoas, a interpretação bíblica, porque estou interpretando a Bíblia como um mago. E a Bíblia, como um mago, ela descreve toda a descrição atômica do corpo. É uma conotação bem diferente. Mas hoje, eu vou falar um assunto muito sério, por favor, vocês pensem, porque é a forma de sair do galinheiro, é a forma de adquirir o controle do livre-arbítrio e a forma de tu te tornar responsável por ti mesmo pela liberdade. Nós somos seres essencialmente livres, a nossa essência é totalmente livre, mas nós fomos cabresteados todo esse tempo, nos mantiveram no galinheiro, e agora, para sair, vai provocar uma mudança muito grande nas pessoas. Hoje, por exemplo, eu já comecei hoje à tarde falando com o Ventura e eu perguntei para ele quem tu é. Eu não vou perguntar para vocês quem vocês são, eu vou dizer para vocês quem vocês são. E é totalmente diferente essa leitura. Por favor, reflitam, tenham paciência, reflitam sobre o que vai ser abordado, as 7 camadas do ser humano. Nós somos formados por 7 corpos sutis e esses corpos formam o ser humano. Para quem estuda chakra, para quem... Vou fazer um primeiro pedido para vocês. Façam uma noite inesquecível. Nossa, que silêncio. Ninguém perguntou, ninguém falou nada. E ninguém responde por quê. Alguém sabe por que ninguém respondeu? Porque ninguém falou isso até hoje, no início de uma live para vocês. Então, não existe uma linha de comando para você fazer isso. Mas se eu falasse boa noite, haveria uma linha de comando. Todo mundo me responderia. O que quero dizer com isso? Que você não usa quase nada do seu cérebro. Estou até repetitivo com isso. Você ignora muita coisa a seu respeito, sobre você mesmo. E quando eu falei, faça uma noite inesquecível, no cérebro de vocês fica aquele baque. E agora o que eu faço, meu Deus? Bom, eu falei, faça uma noite inesquecível. O que você responde agora? Cada um responde o que quer. Você pode se tornar uma pessoa inesquecível ou, pelo menos, chocante. Chegue numa atendente ou num atendente de um fast food e diz para ela, faça excepcional. Ela entra em pânico, ela arregala os olhos momentaneamente, paralisada, porque ela nunca ouviu isso. Nós estamos doutrinados com coisas que já ouvimos e não conseguimos sair disso. Por favor, eu vou falar sobre você, sobre o que te torna identificável e vou te mostrar um problema sério que você ainda não se tocou. Aí você pensa, lá vem ele com a numerologia, me virar do avesso. Nada disso. Mas então, não nos conhecemos. Como você vai falar de mim? Calma, calma nessa hora, gente. Eu conheço Deus e que sou a imagem e semelhança dele. Assim você poderia observar se estou certo ou se estou errado na maneira como analiso a vida. Vou te dar uma dica sobre a identidade. Primeira coisa, você precisa parar de ouvir mentiras sobre você, sobre Deus e o que vieste fazer
na experiência humana, ou melhor, o que você veio fazer na Terra. É fundamental que você entenda o que vou falar agora. Há 100 anos atrás, os homens da ciência, muito cultos, disseram que a Terra tinha 100 mil anos. Mas alguns anos depois, com testes de carbono e os cambaus, chegaram a outra conclusão, que a Terra não tinha 100 mil anos, tinha 200, 300, 400, 1 milhão de anos. E quanto mais anos vão passando, vai aumentando ano por ano. Mas chegaram à conclusão de 50, 100 bilhões de anos e ainda não pararam. Isso já lhe chamou a atenção? Alguém desconfia o porquê disso? Alguém desconfia ou não? Quando você não tem a sua identidade, não sabe quem é o Criador, não sabe quem é que te fez, ou precisa te distanciar cada vez mais de geração em geração, para você não desconfiar. Se você desconfiar, essa desconfiança vai colocar o terror na Terra. A primeira coisa, se você vem do nada, você é nada. Você não tem identidade. Você não consegue reivindicar algo do nada. Nada já está dizendo, do nada. Ah, mas você veio de um Big Bang. Vai viver explodindo por aí. Óbvio, vieste de uma explosão. Estou falando da idade da Terra. Ela não para de crescer. Ela era para crescer devagar, quase parando. Ela cresce de forma exponencial para manter distância. Segunda coisa, afirmaram que você tem a sua origem no macaco. Conforme a teoria evolucionista do famoso Darwin e Marx, se você falar que vem do macaco, você não estudou direito. É ancestral, primo do macaco. É o que está dito. Por que fizeram isso? Como se fosse a inegável verdade. É o movimento opositor darwinista marxista, que é um descritivo maravilhoso e que estou falando de algo sem conhecimento. Vou te expor a verdade só isso. Se nossa origem houvesse iniciado nos macacos, existe uma falha no cérebro que invalida totalmente a nossa origem do macaco. Agora entramos numa guerra estúpida e sem sentido? Não. A mídia sempre quis nos afastar da nossa verdadeira identidade. Existe uma coisa no cérebro cientificamente comprovada que se chama lalação. Alguém aqui na live já ouviu falar algo sobre isso? Alguém sabe o que significa lalação? Lalação significa uma janela cerebral em que, se você não aprender a falar até os 7 anos de idade, o cérebro trava e a pessoa não fala mais. Macaco nunca falou. E se a gente veio de algo que nunca falou, como o primeiro ser humano falou? Basta entender essa mentira. Também, ao invés de crescer de forma natural e da Terra que cresce de forma exponencial, ela cada vez estaria mais distante da idade da Terra e você jamais entenderia quem é o seu Criador. Em 1920, em Frankfurt, uma escola maluca chamada marxismo, que se juntaram vários milionários bem intencionados e determinados em desconfigurar a glória de Deus. A glória de Deus é representada através do belo, do magnificente. Então, o marxismo começou a ensinar que tudo que representava a glória de Deus, o belo, por exemplo, você vai nas catedrais, na Europa, você verá sempre o belo representável e eles desconfiguraram o belo. Como?
Eles descobriram que para desconfigurar o belo no cérebro humano era só fazer o abstrato. Então, hoje, as obras mais poderosas da Terra são abstratas. Então, desde 1920, estão mudando isso. Outra coisa, visando destruir a glória de Deus, é preciso acertar o homem. Então, o marxismo cultural tentou, de todas as formas, acabar com a família. O que no Brasil, o PT, PSOL, PSDB, movimento LGBT, tentam acabar com a família e não conseguiram. Por quê? Porque sempre houve um patriarca que dava vida pela família, assim como Cristo ensinou. E aí, o que eles fizeram? Tem um cara que fez uma atualização de Marx, porque ele era tão inexpressivo que nem o próprio livro que ele publicou, ele nem leu. Mas Engels, sim. Mas ele nunca teve contato com o proletariado e fez disso a maior bandeira da vida dele. Era um gigolô e ainda por cima nunca foi um bom pai e ainda se rebelou contra o próprio pai, quebrando o princípio honra teu pai e mãe. E foi criado embaixo do princípio judaico, devia de entender muito. A teoria dele nunca funcionou, mas matou 200 milhões de pessoas. Um cara poderoso de nome Antônio Grande transformou o marxismo cultural que falou: não tem como ganhar essa guerra, não tem como destruir a família de forma abrupta, que os pais vão matar por ela. No Brasil, Lula e pessoal tentaram introduzir através da educação com a política do gênero, inclusive entraram na justiça 90 dias atrás contra a proibição da prática nas escolas infantis. Se vocês não sabiam disso, se informe. Vamos percorrer um caminho que poucos ousam percorrer. A grande maioria já sabe que o corpo humano é formado por outros corpos sutis e que compõem o teu ser. Para facilitar nossa compreensão, vamos chamar de camada, 7 camadas. A camada número 1, ela se chama projeto. O que significa projeto? É aquilo que Deus fala, o que eu sou. Quando você aceita isso, você destrava a sua vida. Gênesis 1, versículo 26. Quando eu ouço que Deus fala sobre mim, Deus tem um projeto. Quem aqui é pai e mãe? Vocês têm um projeto para seus filhos. Eles não vão seguir os seus projetos, mas se vocês tiverem um projeto excepcional, de eles entenderem esse projeto, eles vão andar em unidade com vocês para tocarem esse projeto. Mas não queiram oferecer profissão ou suas frustrações para seus filhos. Vocês vão acabar com a vida deles. Alguns pais fizeram isso com os filhos que estão nessa live. Eles quiseram transferir frustrações ou o que queria ser, que foi bom, que queriam ser muito, ou porque você pagou em suas costas o que virou um fardo imenso para você ou para o filho. Tampouco é o que Deus quer de você. Então, eu te digo com plena convicção, não entre nesse jogo de tentar suprir as frustrações de seus pais. Conecte-se diretamente com a fonte. Esteja consciente disso. Preste atenção. Deus já falou quem você é. A imagem e semelhança dele. Não acredite em quem fala a você o que essa fala seja contraditória àquilo que Deus já falou para você. Deus não acha, ele age com absoluta certeza. Você conhecendo a fundação do mundo, você já sabe. Então, a primeira camada é o projeto. Só o fato de eu aceitar aquilo que ele já falou sobre mim, eu me destravo, mas ainda não completo essa camada. Você ouviu sobre o projeto de Deus, mas apesar de você ouvir, se não tiver experiência no que ouviu,
Se você não preencher os requisitos, você não passa para a segunda camada, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sétima, as demais camadas. Exemplo, qual mulher que fez cesárea? O médico cortou 7 camadas de seu corpo para chegar até o nenê. No seu cérebro existem 7 camadas. No dia da semana existem 7 dias. Cuidado com o número 7. 7 anos de vacas gordas, 7 com vacas magras. O 7 significa plenitude. Cuidado com esse número. Ele representa um estado completo. A primeira camada é o projeto que Deus falou, acabou a conversa, não tem mais conversa, não tem o que discutir. Você é minha imagem e semelhança. Não existe mais o que discutir, não existe mais o que determinar. Estou aprendendo a ignorar quando alguém fala sobre mim e eu analiso aquilo que ela fala sobre mim e que está abaixo do que Deus falou. Eu passei a ignorar esses comentários, porque esses comentários eram algo que não tinha nada a ver com o que Deus falou. Se Deus já te falou, já é. O fato é não complementar a palavra como sua. Pode ficar em paz. Ele já falou, sois minha imagem e semelhança. Então você já é. Não tem como você mudar. Já está feito. É difícil você entender que Jesus já tinha sido ofertado na saída do Éden, lá com Abraão, oferecendo Isaac. Toda vez que o cordeiro aparecia, era Cristo. E alguns caras ficam pregando que ele vai voltar novamente, não entende que é tudo por ele e para ele, que ele não mais saiu para retornar uma segunda vez. Jesus não apareceu quando ele nasceu no ventre de Maria. Já é. Se você entender que já é, você ouvirá em tudo. E aí você vai promover uma diferença violenta em seu cérebro. Vamos para a camada 2. Autoimagem. O que significa essa camada? É como eu me vejo. Aí a coisa complica. Esse é o problema de 98% dos que estão presentes nessa live. 98% das pessoas no mundo têm problemas com a autoimagem. Por quê? Porque se tornaram mentirosos para si mesmos. Fingem que acreditam na camada 1, que são a imagem e semelhança de Deus, mas preferem viver o ego. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não tem experiência dessa vivência de que é co-criador com Deus. E tem uma visão distorcida sobre si mesmo. O que você guarda, o que você inculcou em seu cérebro. Ou seja, aquilo que as pessoas disseram sobre você, aquilo que o distanciava da camada 1, que você era o pecado original, não o que Deus disse sobre você, mas o que as pessoas disseram e dizem sobre você. Professor? Vou repetir. A autoimagem não é você que cria, é a forma que você se vê pelo que as pessoas que você mais confia falaram ou falam sobre você. Às vezes, a insegurança do seu pai configurou você de forma errada. A insegurança de sua mãe configurou você errado. Aqui também entra outro lado importante. Você que sai para a balada para arrumar um parceiro ou parceira para transar. Meses depois, você começa um relacionamento sério com alguém e já no início do relacionamento, você vai inserir no filho que será gerado os aspectos negativos de todas as pessoas que você transou nos últimos 18 meses. Tanto o pai quanto a mãe.
E aí você quer ter um filho não problemático. Um casal devia se preparar 18 meses para daí pensar em gerar um filho. Mas de tantas pessoas que você confia falarem de você, pai, mãe, professor, instrutores, amigos, colegas, de tanto falarem sobre você, você deixou de lado o que Deus te falou e começou a criar uma autoimagem própria, distanciada da divindade. As pessoas que você confia, você não pede a RG delas para entrarem dentro do seu cérebro. Já está aberto. Elas não passam pela aduana pessoal. Você simplesmente vai aceitando os conceitos que vão distanciando você da fonte. As pessoas que mais tu confia são as únicas que te machucam. Exemplo, você vai lá na rua X, pega um mendigo e diz para ele, cara, tive um sonho com você. Aí você pergunta, qual é o seu nome? Ah, Zé Carioca. Aí o mendigo vai e te diz, engraçado, eu tive um sonho com você também, vejo pelas tuas características. E o sonho é que você vai morrer. Se tu chegar em casa e sua mãe disser que você vai morrer, você vai morrer. Mas não lhe pergunte nada. Ela dirá. Aí você não quer voltar para casa, porque você aceitou a conversa do morador de rua. Você acreditou no que o mendigo te falou. E ele só queria que você também morasse na rua. Porque aí você não chega em casa. Nossa, vamos com calma, gente. Não é desonra você contar o encontro e contar para o seu pai ou sua mãe o ocorrido. Se você pode perguntar para Deus, você não pode perguntar ao seu pai ou sua mãe? Isso é mentira. Quem não gosta de perguntar é porque não tem resposta. As pessoas que são livres não têm problema nenhum com perguntas, mas se você faz a pergunta 2 vezes e ele não tem resposta, ele vai te categorizar e te mandar para os ares.